Olá, eu me chamo Alisson, esse aqui é o canal Uma Família que Lê e hoje eu vou comentar sobre o livro A Pretensão do Conhecimento de Friedrich von Hayek. Antes de começar, eu gostaria de pedir o seu like caso você goste do vídeo, porque isso incentiva a gente a ler mais e trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês e ajuda muito o canal aqui também no YouTube. Caso você queira receber as notificações dos próximos vídeos, é só se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Bom, e do que se trata, né, esse livro? Esse livro ele é a versão escrita do discurso do Hayek no momento do recebimento do seu Prêmio Nobel de Economia de 1974. Então, nesse discurso, o Hayek ele focou bastante nessa parte da pretensão do conhecimento, muito voltado como que para essa toda aquela presunção, né, de muitas pessoas, muitos grupos, muitas empresas, muitos acadêmicos também, que tinham toda essa presunção e vendiam a ideia de terem as respostas para as coisas, para certas coisas, principalmente para a área da economia, que é a área aqui do autor, né? Mas ele também comenta como ele enxergava toda essa presunção, toda essa pretensão do conhecimento em diversas outras áreas das ciências sociais também. Bom, e baseado em que o autor fala sobre isso? Ele tenta deixar claro como que qualquer coisa que envolva as ciências sociais, no final das contas, elas envolvem pessoas, né? Elas envolvem os indivíduos. E cada indivíduo, então, é um ser único e de infinitas possibilidades, né? Então, é isso que torna impossível uma, um estudo, uma fórmula simples, né, que resolva todas as questões, seja na área da economia, seja em qualquer outra área das ciências sociais. Então, esse é o principal foco. E o que ele tenta trazer, então, para esse lado da economia, que eu acho que posso usar como exemplo, normalmente quando você vê aquelas notícias de que tal empresa subiu por tal motivo, tal empresa caiu, né, o valor da ação na bolsa de valores, por exemplo, subiu ou desceu por alguma razão. No final das contas, e aí fazendo muito um resumo aqui das ideias, né, ele tenta deixar claro como existe a demanda, né, as pessoas querem ter as respostas, porém, elas querem saber por quê. Porém, existem certas coisas que simplesmente não é possível você ter as respostas. E é isso que ele tenta deixar claro, né? Nessa área aqui da economia, por exemplo. Então, nesse exemplo que eu dei aqui de uma ação subindo, descendo, como existe a demanda das pessoas de entenderem o porquê dessa ação ter subido ou descido, existem pessoas que vão tentar achar alguma resposta que seja plausível, que até faça sentido, e muitas vezes pode até fazer sentido, mas isso não quer dizer que ela é a correta, né? Isso não quer dizer que ela é a única razão de isso ter acontecido. Recentemente teve um caso da Coca-Cola, se não me engano, as ações da Coca-Cola acho que caíram quando o Cristiano Ronaldo, né, o CR7, ele trocou, né, no momento da entrevista, ele tirou a Coca-Cola e colocou uma garrafa d'água. E a notícia que apareceu naquele momento foi a de que Cristiano Ronaldo faz a Coca-Cola perder bilhões, né? E assim, até pode ter uma certa relação, né? Por exemplo, você pode ter pessoas que de certa forma, seguem cegamente o Cristiano Ronaldo, então qualquer coisa que ele faça, as pessoas tomam aquilo como correto, como o norte delas. Então, se o Cristiano Ronaldo está falando que a Coca-Cola é ruim, essas pessoas que têm esse tipo de atitude vão, por exemplo, se seja uma pessoa que ela tem ações da Coca-Cola, essa pessoa provavelmente faz sentido pensar que ela venderia. Só que não quer dizer que todas as vendas das ações, né, todo aquele movimento de queda, unicamente tenha relação com o Cristiano Ronaldo naquele momento, entende? Então, só que, como eu falei, né, existe a demanda pelas respostas, existe um grupo que entende que isso é impossível, principalmente quando você envolve os indivíduos. Então, nesse caso, tem pessoas que venderam por essa razão, mas você também tem outras pessoas que já tinham, sabe, se programado para fazer essa venda nesse dia, nesse horário, por exemplo. Então, o Cristiano Ronaldo não influenciou em nada nesse cenário. Mas você tem, então, um outro grupo, né, de pessoas, de empresa, etc., que vão tentar buscar alguma resposta que faça sentido, porque as pessoas têm interesse nesse tipo de coisa. Se as pessoas têm interesse, elas vão comprar. Se existe a demanda, o mercado vai oferecer alguma coisa para elas. E isso não fica restrito simplesmente ao mercado em si, né? O autor comenta como isso vem acontecendo muito na área acadêmica.
né? Então você tem pessoas, estudos, pesquisas que não consideram todas as variáveis relevantes para aqueles estudos e pesquisas que eles estão fazendo, é, ou seja, chegam em respostas incompletas ou pelo menos parciais, né? Só que essas pessoas vendem como se fosse a verdade, a única resposta possível, né? E o autor ele reforça muito uma questão de o problema de tudo isso, o problema dessa presunção, dessa pretensão de ser o detentor da resposta, da única resposta possível, etc., é que isso, principalmente na área da economia, impacta diretamente a vida das pessoas, né? Então, pesquisas, modelos econômicos, políticas econômicas vão influenciar, por exemplo, a tomada de decisão na área da política, né, nos governantes. Esse tipo de coisa também vai influenciar no dia a dia das pessoas, de como elas lidam com o dinheiro dela, o que elas compram. Então é isso que o autor coloca como que é muito importante e como ele enxerga que toda essa presunção, sabe, tá dificultando, tá ficando cada vez maior, e ele comenta que o desfecho disso com certeza não será bom. Bom, e tem três pontos aqui que eu gostaria de reforçar, né, sobre esse livro. O primeiro deles é em relação a esse livro, no meu ponto de vista, ser quase uma lição de humildade, sabe, do autor, porque parando para pensar, né, que ele estava ali recebendo então o prêmio Nobel de Economia dele, e logo no início do livro, ou no caso do discurso dele, né, ele deixa claro como se tivessem perguntado para ele se ele concordava com a ideia de ter um prêmio Nobel para a área de economia. Ele diria que ele era contra, porque para ele esse tipo de prêmio, esse tipo de status coloca uma pessoa num nível de autoridade, né, na área dela. E economia, pelo ponto que eu comentei ali atrás, não é uma área muito interessante para você ter esse tipo de pessoa, porque como o impacto final disso está em política, está na vida de cada um dos cidadãos, isso é muito crítico, sabe? É muito perigoso você lidar com esse tipo de coisa. E a gente vê isso normalmente, né? Você tem hoje os conhecidos como os gurus, né? Que são, às vezes, né, são pessoas da área de economia que acabam virando então gurus, mas você também tem as pessoas que nem têm um estudo, ou às vezes têm alguma forma de experiência na área, mas nunca trabalharam diretamente na área, ou são entusiastas, né? Eu, por exemplo, sou um entusiasta da área de economia, né? Mas ele comenta como é muito perigoso, sabe, isso, quando você tem pessoas no nível de autoridades, e isso você pode ver hoje, né? Você tem várias pessoas no mercado, por exemplo, nessa área aí de economia, de investimentos, etc. Aqui no YouTube também, que tem milhões de seguidores, né? Então essas pessoas conseguem, de certa forma, movimentar, né, o mercado em alguma escala, em alguns pontos, mas a mensagem que elas estão passando chega para muita gente, né? Então é esse tipo de autoridade que ele fala que é uma coisa muito perigosa. Bom, o outro ponto eu acho que está exatamente nessa questão de ser humanamente impossível você ter todas as variáveis necessárias para chegar na resposta para um problema complexo, como qualquer problema envolvendo as ciências sociais, né? Então, eu acho que isso liga um alerta para qualquer discurso com respostas muito simples para problemas muito complexos, sabe? Seja em política, seja em economia, seja em qualquer coisa que envolva, no final das contas, as pessoas, né, os indivíduos, porque provavelmente a pessoa que está falando aquilo ali, ela não tem noção, ela não tem certeza daquilo que ela está falando, ela não é humanamente impossível ela ter todas as variáveis necessárias para garantir que aquela ali de fato seja a única e a melhor resposta possível. E nesse caso, como é uma conclusão parcial, é uma conclusão incompleta, existe uma grande chance de, se as pessoas seguirem ela cegamente, que essas pessoas vão se dar bem mal. E o terceiro ponto que eu tenho aqui para comentar é em relação à ciência em si, né? No meu ponto de vista, a ciência, de certa forma, ela chegou a um nível do que antes ela era o oposto ali de Deus, né, praticamente. Então, antes, a resposta para todas as coisas acabava sendo Deus. E aí a ciência chegou nesse ponto em que as pessoas recorrem à ciência para terem certas respostas. A questão é que nem sempre nós temos
todas as ferramentas necessárias para chegar em uma resposta que seja de fato completa, né? E a ciência é isso, né? Você vê, você vai pesquisar a evolução das coisas, você vê que muitas coisas que eles tinham como certo, sabe, em certos momentos da história, hoje em dia a gente acha um absurdo, né? Tipo, nossa, como que em algum momento alguém achou que isso daqui fosse a verdade? Se você for parar para pensar, até no contexto de ciência, né, todo a teoria da evolução ali de Darwin e tal, ela vem do final de 1800 e alguma coisa, né? No final do século XIX. Então ela está sempre evoluindo, né? A questão é que sempre que existia essa demanda pelas pessoas de uma resposta para qualquer coisa, é, vai existir do outro lado alguém disposto a dar alguma resposta, entendeu? E na área de TI principalmente, né, você tem esse lema, né, que é o se mova rápido e quebre coisas, né, no sentido de que você cometer erros é normal em um processo de inovação, né, um processo complexo de inovação com bastante concorrência, etc. Só que nesse contexto também o que acontece é que é, é, muitas respostas simplesmente uma questão de que quem chega primeiro, sabe? Então, quem dá primeiro uma resposta ao invés de quem chega de fato primeiro na melhor resposta, sabe? Então, eu acho que isso que é um ponto de atenção, né? Muitas das coisas que a gente vê sobre a área da ciência, seja no jornal, na internet, quantas são as coisas que a gente tem de fato o interesse de ir atrás, entender baseado em qual estudo aquilo ali foi feito, né? Qual é o estudo que aquilo ali está baseado, qual foi o modelo do estudo, quantas análises, né, eles fizeram, etc. Por quê? Porque isso, para muita gente, acaba não sendo de fato interessante, né? Então, quando você joga toda essa parte aqui do estudo, do contexto, fora, você fica só com aquele post ali que você está lendo, né? Ou aquela parte do jornal, por exemplo. Então, isso é que é muito complicado e eu acho que fica um alerta para a gente sempre ficar atento, né? Qualquer coisa que envolva como uma certeza absoluta aí na área da ciência, porque até o autor ele reforça isso também, como muitas das coisas que tem um carimbo ali, um selo científico, na verdade, se você for parar para analisar, não tem nada ali de muito científico, não. Tem muitas falhas, na verdade, só que muita gente, por questão de ego ou por questão de falta de paciência em ter que trabalhar mais, às vezes há muitos anos, né, para chegar de fato ali numa análise mais completa, numa resposta melhor, essas pessoas optam por dar a resposta muito antes. Né? E dando a resposta muito antes, você tem menos parâmetros, e com isso, sua resposta pode não ser tão completa assim. Tem duas passagens aqui no livro que eu separei para ler para vocês antes de encerrar o vídeo. Uma delas diz assim: entretanto, por que deveríamos, nas ciências econômicas, declarar nossa ignorância quanto a determinados fatos que, no caso de uma teoria física, certamente exigiriam informações precisas de um cientista? E a outra: confesso que prefiro um conhecimento imperfeito, porém verdadeiro, mesmo que deixe muitas coisas indeterminadas e imprevisíveis, a um pretenso conhecimento exato, mas provavelmente falso. Bom, era isso que eu tinha para falar aqui sobre o livro. Eu gostei bastante desse livro e eu recomendo ele sem dúvida. Bom, comenta aqui embaixo se você gostou, comenta se você já leu alguma coisa do Hayek e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!